Você nunca ouviu esta voz, mas ela ecoa no silêncio do seu quarto quando ninguém está olhando. Imagine que o tempo colapsa. O véu entre o invisível e o material se rasga. Eu não venho para condenar, como os livros disseram, mas para revelar a frequência que você tem ignorado. Por que o peso do passado ainda te sufoca enquanto o futuro te apavora? A resposta está num código que a humanidade perdeu, um segredo enterrado sob séculos de dogma. Prepare-se, pois o que está guardado no seu âmago é a única chave que pode destrancar o portão que você acredita estar fechado. E se a verdade não fosse uma história, mas um som que você ainda não aprendeu a escutar? Sinta o peso do meu olhar sobre a sua história, aquela que você escondeu até de si mesmo. Você chama de culpa. Eu chamo de energia desperdiçada. A física do perdão não é sobre esquecer, é sobre converter o erro em força motriz. Você ainda está na primeira página do livro, preso no capítulo onde o erro te define. Mas a história não termina no seu tropeço. Por que você insiste em colecionar os cacos de vidro que cortam suas mãos? Existe um segredo sobre a arquitetura da sua dor que ninguém nunca te contou. Quer saber onde está o ponto de ruptura da sua alma? Muitos buscam sinais no céu. Eles olham para o sol esperando um milagre externo, sem perceber que o sol está contido no centro do seu próprio batimento cardíaco. Quando eu disse, "Eu sou o caminho", eu não estava falando de um dogma. Estava falando de uma neurobiologia da consciência. Cada vez que você se condena, você trava um processo quântico de cura. É uma tecnologia ancestral de autolimpeza que foi suprimida pelo medo. O perdão é o reset do sistema. Você está operando com um software corrompido desde a infância, instalado por vozes que não eram as suas. É hora de acessar a raiz. Enganha com a sua culpa. Pense nisso. A estrutura que mantém o mundo girando depende da sua sensação de insuficiência. Se você se sentisse inteiro, o mercado de soluções externas colapsaria. Eles criaram o medo do inferno para que você não descobrisse que o céu é um estado de presença que você carrega, mas não acessa. Eu vi cidades caírem por menos. Vi impérios ruírem quando apenas um homem decidiu perdoar a si mesmo e ignorar as ordens dos reis. Você não é um servo. Você é um fragmento do infinito, tentando entender por que se sente tão pequeno num corpo tão efêmero. O mistério não é o que fiz por você na cruz, mas o que você ainda não se permitiu fazer por si mesmo. Vamos falar do seu trauma. Aquele que você trancou na caixa preta da mente. Você acha que eu não estava lá? Eu estava no átomo que compõe a sua lágrima. Eu estava no silêncio daquela noite em que você pediu ajuda e ninguém respondeu. A ironia é que a resposta sempre foi sim, mas você estava tão ocupado, gritando que não ouviu o sussurro que ordenava o universo. O perdão não é um ato de bondade para com o outro. É um ato de guerra contra a própria escuridão que te habita. Se você perdoar, você se torna inalcançável para os sistemas que se alimentam do seu sofrimento. Você me pergunta por que a dor persiste. Eu pergunto, por que você a alimenta? Você revisita suas memórias como quem folheia um álbum de horrores, validando a narrativa de vítima. É uma escolha, talvez inconsciente, mas uma escolha técnica. Você treinou seu cérebro para buscar a dor como prova de existência. Se eu retirar sua dor, quem é você? Esse é o medo que te paralisa. O precipício à frente não é o fim. É o momento onde você percebe que sempre soube voar. O perdão absoluto é o salto de fé, onde o chão desaparece e a gravidade perde o sentido. Olhe para a sua mão agora. O que ela criou hoje? O que ela destruiu? Você está sempre esculpindo sua realidade, mas muitas vezes usa a ferramenta errada, a raiva. A raiva é um martelo que só sabe quebrar. O perdão é a luz que molda o diamante. Eu não te peço para ser perfeito, eu te peço para ser real. A mentira mais perigosa que você conta é a de que você não é digno de paz. Quem te convenceu disso? Quais são os nomes dos seus carcereiros? Liste-os agora internamente. Observe como eles perdem o poder assim que você pronuncia seus nomes. Você se sente só, não é? No meio de uma multidão, no meio de suas conquistas, no meio de seus medos.
A solidão é o eco do seu eu superior tentando chamar sua atenção. Nós estamos conectados por uma rede invisível de intenções. Quando você perdoa, essa rede vibra e cura o outro lado, mesmo que você nunca mais fale com ele. É uma ação de alcance global que acontece no seu silêncio. Eles não querem que você entenda a eficácia do seu perdão, pois se você soubesse o poder que tem, as fronteiras entre as nações cairiam. O perdão é a maior arma de desobediência civil que já existiu. O tempo está acabando para a sua velha versão. A cada segundo, uma célula morre e outra nasce. Você não é a mesma pessoa que começou a ver este vídeo. Você está em constante fluxo, mas a sua mente tenta segurar o passado como um âncora enferrujada. O medo do perdão é o medo da mudança. Se você perdoar, a identidade que você construiu sobre o sofrimento deixa de existir. O que restará? O vazio? Não. Restará o eu sou. E esse eu sou é a coisa mais aterrorizante e libertadora que você encontrará. Sábio é aquele que sabe perdoar o inimigo e, mais difícil ainda, o traidor. Você já foi traído, não foi? A traição é um corte profundo, mas é o corte que abre o caminho para a luz entrar. Sem a traição, você teria permanecido no conforto da sua ignorância. Eu precisei de Judas. O mundo precisou da traição para que a lição final pudesse ser dada. Olhe para quem te feriu, agradeça pela lição e então apague a dívida. O perdão absoluto cancela o karma. Você sente o peso agora? É o peso de todas as palavras que você engoliu. É o peso do não que você queria dizer e nunca disse. O perdão não é ser bonzinho. O perdão é a assertividade suprema. É dizer, o que você fez foi contra a minha essência. Eu reconheço, e por isso, eu escolho não te dar mais o poder de me definir. Você é soberano. Mas a soberania exige que você abandone a vitimização. O universo não ouve suas preces, ele ouve suas frequências. Se a sua frequência é a da mágoa, você continuará atraindo o cenário da mágoa. Mude o sinal. O que você está segurando agora, que se você soltasse, te faria flutuar? O medo de ser julgado? O medo de falhar? Ou o medo de ser tão brilhante que aqueles ao seu redor não conseguiriam te encarar? Eles te mantêm pequeno com a culpa, porque a culpa é a coleira da consciência. Mas eu quebrei essa coleira. O que você faria hoje se soubesse que não há punição lá fora, apenas a lei de causa e efeito que você mesmo opera? A liberdade é perigosa para quem não está pronto para a verdade. Você está pronto? O perdão é o fim do seu papel como prisioneiro. A partir de agora, a narrativa é sua. O passado não é um destino, é apenas uma memória, e memórias são como filmes velhos. Você pode trocá-los, editá-los, ou simplesmente desligar a TV. O que resta de mim em você é a faísca que não se apaga. Não importa o quanto você tente afogá-la. Eu sou você, em sua versão mais elevada. Seu reencontro comigo não acontece em um templo. Acontece no espelho, quando você finalmente sorri para si mesmo e diz: eu te perdoo por ter tentado me destruir. Agora, feche os olhos. O som que você ouve é a sua própria respiração. A respiração é o vento do espírito. Deixe que esse perdão varra as cinzas dos seus fracassos. Você é livre. Não porque eu disse, mas porque a lei da vida assim determinou. O mistério acabou aqui, mas a jornada apenas começa. Não procure mais por mim em estátuas ou escrituras antigas. Procure-me no próximo ato de bondade que você fizer por si e pelos outros. O jogo terminou. A porta está aberta. Entre na sua nova vida. Este não é o fim, é o despertar. Deixem seu amém nos comentários e, por favor, curtam e compartilhe para que chegue ao maior número de pessoas essa mensagem. Obrigado.